E aí, muchachos, como é que vocês estão? Então, hoje eu tô trazendo um vídeo de uma obra nova aqui, né? Porque nós tá sem obra aí no canal, nós tem que trazer umas continuação aí, só que as continuação não tem capítulo, aí quebra nós. E essa obra aqui, ela é meio diferente das outras que tem no canal aí, e como eu nunca trouxe uma desse tipo aqui, eu falei, vamos trazer, né? Vamos ver. Mas tá bom, já enrolei demais, vamos logo pra história. E a nossa história começa na dinastia Tang Oriental, mais especificamente no Palácio Real. E se a gente tá falando do Palácio Real, então vai ter alguém da realeza, né? E a pessoa de qual nós estamos falando é ninguém menos que essa mulher de cabelos rosas aí, que é imperatriz. E ela estava perguntando aos seus subordinados se por algum acaso eles estavam tentando forçá-la a algo. E primeiramente, é óbvio que eles responderam que não. Entretanto, eles acrescentaram que esse tal de Ling Xiao, que provavelmente é o protagonista, não é nada mais do que um mero mortal. Então ele não poderia ser o noivo da majestade Tian Huang, que é o nome da imperatriz. E também, como ele é um mortal, ele não consegue cultivar. E por esse motivo, não seria muito adequado ela falar sobre casamento com ele agora. Era melhor ela encontrar outra pessoa que tivesse no mesmo nível que ela. Por exemplo, o Wei Jiangjun, o filho do general Wei. E como ele também tinha entrado no domínio do estado Dragão Fênix, ele seria uma boa combinação para ela. E pra quem não sabe, esse negócio de dragão e fênix aí é praticamente alguma coisa relacionada a cultivo duplo. Quando tem esse negócio de dragão fênix, significa que se os dois estiverem junto, o cultivo vai lá pra cima. Só que a Tian Huang ali falou para eles ficarem quietos. E ela não queria ouvir mais nenhuma palavra vindo da boca deles sobre esse assunto. Só que os carinha ainda ficavam insistindo que ela deveria repensar. Ou ela estava pensando em rebelar, pois ela estava pensando em ir morar na mansão Guoshi. E ela declarou que sim, e quem tentasse pará-la, ela iria matar sem nenhuma piedade. E bom, se a imperatriz está tão apaixonada por esse Ling Xiao, provavelmente ele é bonito, né? E falando na tal da mansão Guoshi, lá tava o prota. E aparentemente os ministros estavam certos que ele era um medíocre, porque ele mesmo se autodenominava um playboy que não sabe cultivar e apenas pode alimentar peixes e provocar gatos. E ele tava meio revoltado por isso, culpando o pai dele, pois o pai dele vivia dizendo que ele tinha um poder muito misterioso, que foi colocado dentro do corpo dele, uma tal de semente da iluminação. O problema é que até agora esse treco não ativou, então ele tá vivendo uma vida medíocre, né? Ou não, né? Confortável, porque ele tá na mansão do seu pai. Então, por isso que ele devia agradecer primeiro em vez de ficar culpando o pai dele. E foi o que ele fez. Mas nesse instante alguém chama a atenção do prota, declarando que a tal da filha do Sheng Shangshu, nossa que nome estranho, se encontrou com o filho mais velho da família do general Wei, que era aquele carinha lá que os ministros queriam casar a imperatriz. E o prota questionou o que diabos eles estavam fazendo ali. E bom, falando no diabo, eles chegaram numa entrada triunfal, simplesmente arrombando o portão do prota. E a garota já começou a dizer que o prota era um mortal que ousava cobiçar ela, e tava até tentando tirar a sua inocência. Então, como punição por tentar fazer esse ato, ele deveria se ajoelhar e admitir o seu erro. E o nome dessa tiazinha aí é a Chen Jiao Yuan. E do lado dela, que nem o carinha ali tinha dito, é o Jing Jun, o filho do general Wei lá. E ele tava declarando ao prota que ele deveria ouvir as palavras da irmã Jiao Yuan, pois se ele fizesse, talvez ele pudesse deixar o prota com vida, e até mesmo tornar um subordinado seu para varrer o pátio da sua casa. E o prota já respondeu na marra, perguntando quem eles achavam que era, pois pelo que ele se lembrava, a Jiao Yuan estava mexendo no cabelo dela e de repente subiu um cheiro muito estranho, como se não tivesse tomado banho faz uma semana. Daí o prota meio que passou mal com o cheiro e vomitou em cima dela. Então esse negócio de manchar a inocência não tá tudo errado. E mais uma coisa que eles estavam errados ali, quem deveria pedir desculpas eram eles, porque eles entraram daquele jeito na mansão Guoshi. Só que o Jing Jun ali cagou pro prota, já que o pai dele nem estava ali. Então mesmo que a atual mansão Guoshi seja destruída, ninguém iria se importar. Por essa razão o prota deveria se ajoelhar e admitir o seu erro, senão ele teria que forçá-lo a isso. É o prota daqueles lá que provoca, tá ligado? E ele questionou se por algum acaso ele tava todo nervosinho, ou será que ele queria mostrar o seu poder na frente da Jiao Yuan. E bom, diante disso, um dos subordinados, o Jing Jun, tentou atacar o prota, mas obviamente ele desviou, já que um figurante não consegue bater no protagonista. E pra mostrar como é que se faz com os figurantes, o prota simplesmente chutou o coitado, declarando que não adiantava o Jing Jun ficar mandando aqueles lixos ali, já que eles eram totalmente fracos. Daí agora quem caiu na provocação foi o Jing Jun, mandando todos os subordinados de uma vez em cima do prota. Daí ele não aguentou, né? Ele é forte, mas não tanto. Nisso ele começou a ser espancado pra uma chinela.
E enquanto apanhava, ele refletiu que nesse tipo de momento, que mostra que ele deveria ter trabalhado mais duro, e que a procrastinação fazia ele ser fraco daquele jeito. E por esse motivo ele já estava até pedindo desculpas para o seu pai, já que ele criou uma falha como filho. E nesse momento que o Prota já estava cuspindo mais sangue que não sei o que, uma notificação ficou apitando na cabeça dele que ele estava compreendendo. E depois de terminar de ser esmurrado, ele compreendeu completamente. E nesse instante ele notou que tinha um poder estranho surgindo dentro do seu corpo. E umas palavras estranhas apareceram na sua mente. Um tal de boxe de tigres, que era uma arte marcial da família do General Wei. E o Prota começou a se perguntar por que ele entendeu aquilo ali do nada. Mas, de qualquer forma, ele iria utilizar para se proteger. E assim, mais um figurante saiu voando. E o Prota ficou extremamente surpreso por dar o soco do tigre. E ainda compreendeu totalmente aquela técnica. Só que ao contrário do Prota, eu achei que o Jiang Jun ia ficar meio surpreso, né? Porém, não, ele é só estúpido mesmo. Ele começou a dizer que não esperava que o Prota tivesse uma arte marcial assim, já que o Prota era um mortal. Entretanto, mesmo que ele tivesse uma arte marcial, ele ainda era um lixo. E agora quem levou o socão foi o Prota e voou 500 metros de distância. Óbvio que esse número não existe, eu só falei só pra falar, que ele voou muito longe basicamente. Só que depois desse soco, mais uma vez ele começou com aquela pitada lá de notificação que ele tava aprendendo. Na verdade, não era só aprendendo, tava um monte de fala de absorção, precisa absorver energia, potência insuficiente. Basicamente ele tava meio que tentando aprender a técnica, só que o corpo dele tava só o pó da rabiola. Enquanto isso, a Xiao Yuan se aproximou do Jiang Jun declarando que ele era impressionante, muito forte, blá blá blá. E se aproveitando dessa oportunidade, ela fez um pedido para ele. Ela queria que o Prota fosse cortado em pedaços e suas partes jogadas aos cães. Contudo, nesse momento, acho que a patroa chegou, declarando que é ela que deveria ser cortada e jogado para os cães. E bom, pelo rosto dos dois ali, acho que a gente já sabe quem que é. E ela questionou os dois ali se por algum acaso tinha algum rumor que ela estava morta e ela não sabia, pois eles estavam bem ousados de falar tais palavras ao seu homem. E é claro que diante da Imperatriz, os dois ali já começou a melar a calça e pedir perdão. Contudo, a Imperatriz é poucas ideias, simplesmente deu um baita de um tapo nos dois. E diante disso, o Prota falou para a Imperatriz que ela não deveria ter ido ali, pois isso geraria rumores. E se aproximando do Prota, ela declarou que não se importava do que os outros diziam, pois o Prota seria o único homem ao qual ela casaria em sua vida. Então, quem tentasse machucá-lo, ela iria condenar até 9 gerações da família. Daí, diante dessa frase aí, os carinhas já começou a melar as calças. Pelo menos o Jiang Jun, ao contrário da Xiao Yuan, que ela estava declarando que é filha do ministro dos ritos e discípula da seita Liu Yang. Então a sua majestade ali não poderia fazer nada contra ela, senão as coisas iriam apertar para o seu lado. Só que diante dessa declaração, a Huang perguntou se por algum acaso aquilo ali era uma ameaça. Porém, antes que os figurantes fossem de arrasta, o Prota impediu a Huang, declarando que ela não deveria liberar seu corpo gélido. E outra, era muito vergonhoso para ele se esconder atrás de uma mulher pelo resto da sua vida. Por essa razão, essa situação deveria estar nas mãos dele, pois em 3 dias ele vai pessoalmente se recuperar dessa humilhação de hoje. Por isso, ela não precisava se preocupar. E assim, meia hora depois, já no jardim dos fundos da mansão Goshi, o Prota estava refletindo que foi espancado para uma pega e do nada simplesmente entendeu as artes marciais que eles estavam utilizando. E provavelmente era tudo por causa daquela semente da iluminação que tá dentro do seu corpo. E desde aquele momento que ele foi espancado, tinha um poder estranho despertando dentro dele. E vendo o Prota meio que cultivando uma velocidade absurda, a Huang questionou se por algum acaso o Prota finalmente iria despertar. E internamente o Prota estava muito feliz, já que até pouco tempo atrás o seu corpo era chamado de corpo morto, pois ele não conseguia cultivar. E agora seu núcleo foi condensado com sucesso, e os reinos do Prota começaram a subir de nível. Só que o Prota não tinha subido só pro primeiro nível não, por causa da semente da iluminação ele estava melhorando ainda mais, e já fora do reino da mente dele, ele estava causando um grande choque de poder. Enquanto isso, seu nível estava subindo extremamente rápido, ele simplesmente saiu do nada e já foi pro 9º nível de criação. E vendo isso, a Huang ficou extremamente chocada, e então
então começou a se lembrar que o Prota era tratado como lixos e intimidado pelos outros. Mas agora ele era totalmente diferente. E aparentemente a comoção que o Prota estava causando era bem grande, pois estava causando uma tal de visão do céu e da terra, que é basicamente quando um tesouro ou algo muito precioso surge na terra. Bom, é o que eu me lembro no mundo de cultivação. Se não for isso, alguém me responde aí embaixo, porque geralmente essas obras de cultivação é quase a mesma coisa nesse sentido. Só que as pessoas estavam notando que aquele brilho estranho estava vindo da mansão Guoshi. Então eles queriam ir até lá para aproveitar essa oportunidade. Mas eu acho que não ia funcionar, né? Porque a Imperatriz tá lá, então obviamente ela ia levar os guardas dela com ela. E ela já ordenou que ninguém poderia sequer se aproximar daquela mansão, senão todos ali seriam executados. É assim, mas meia hora depois, o Prota simplesmente foi descansar, né? Porque ninguém é de ferro. Só que ele tava deitado nas lendárias almofadas divinas. E enquanto comia uma ovinha numa boa, a Huang questionou por que o Prota ficava olhando pra ela. E é claro que o moleque ali é atacante, e já falou que ela era linda demais para não ser olhada. De qualquer forma, ele queria agradecê-la. Afinal, ela era a digna imperatriz da dinastia Tang Oriental. E mesmo ele sendo um lixo que nem conseguia cultivar todos esses anos, ela ainda assim ficou ao seu lado. E ela respondeu que não era bem assim. Afinal, ela só conseguiu ascender ao trono nos últimos anos, pois o Prota a ajudou por detrás dos panos. E por causa dela ter resolvido inúmeros problemas, ela tem o prestígio que ela tem hoje. E como o Prota basicamente salvou a vida dela, ele seria o único homem da sua vida. Entretanto, do nada, a Huang caiu no chão e começou a emanar uma energia gélida poderosíssima. E aparentemente era por causa daquele bagulho que o Prota tinha falado agora há pouco, que ela não poderia usar o corpo gélido dela. E provavelmente, pelo jeito, ela não conseguia controlar, já que o Prota estava dizendo que ia dar uma injeção nela. Contudo, a Huang não queria que o Prota ficasse perto dela, já que ele seria afetado pelo frio. Porém, o Prota não ligou para suas palavras e se aproximou dela, o que obviamente deixou ela preocupada, pois ela não queria que o Prota morresse. E enquanto isso, o Prota estava refletindo que ele tentaria utilizar a sua vitalidade para dar um jeito de parar esse frio todo. Nisso, o Prota declarou a ela que iria dar um jeito de ajudá-la, utilizando uma agulha para ajudar a suprimir o frio. Porém, enquanto eles conversavam, o frio ficava ainda mais intenso, e a Huang declarava pro Prota sair de perto dela. Entretanto, o Prota estava conseguindo resistir com o poder da semente da iluminação, só que a Huang estava começando a perder a consciência. E nesse instante o Prota teve uma ideia, e então meio que começou a sugar o frio com a semente da iluminação. E a energia fria começou a se tornar a vitalidade do Prota, o que era bem surpreendente e apelão, né? Porque ele tava pegando um negócio nocivo e transformando em vida. Só que como o Prota tava meio pertinho dela ali e ela tava achando que ia morrer junto dele, ela simplesmente mandou-lhe um beijo no Prota. E por causa da energia Yang, eu acho, alguma coisa assim, as coisas começaram a esquentar. Só que isso só tava afetando por enquanto a Huang. E o Prota, coitado, tava tentando expulsar ela, só que ela já tinha montado nele praticamente. Até o passarinho lá no fundo tava tampando porque sabe que iria acontecer safadezas. E bom, um tempo depois, ou provavelmente no outro dia, eu não sei dizer, o Prota comentou que quase foi sugado até o fim. E ele literalmente quase foi sugado. Só que ele foi mais rápido que a Huang e utilizou uma técnica perdida e extinta, chamada Técnica das 9 Agulhas do Retorno do Sol, para fazer assim aquele fogo da Huang se apagar. E com essa técnica ele também conseguiu suprimir um pouco a aura gélida. Contudo, parecia que a agulha não iria aguentar aquele frio por muito tempo. E como a gente já tinha visto antes, o frio começou a se intensificar ainda mais. E o Prota já não sabia mais o que fazer. É por causa que o Prota utilizou aquele método secreto das 9 agulhas do Retorno do Sol, a semente da iluminação começou a ativar e o Prota começou a entender ainda mais a habilidade. E é que nem eu disse, né? Basicamente isso é um hack, porque o cara sabia da técnica, mas não sabia muito dela. Daí ele usou a primeira vez e agora ele compreendeu completamente. Bom, completamente não, mas 30%. Era só ele ficar utilizando mais e mais que uma hora ele bater a perfeição. De qualquer forma, com esse tanto de compreensão, ele conseguiria salvar a vida da Huang sem problemas. E bom, assim ele o fez. Enquanto fazia o método das agulhas lá, o Prota notou que a semente da iluminação estava ensinando o método de tratamento para não só resolver aquilo ali, mas sim resolver a doença cognitiva da Huang, que seria um tal de método de refinamento da pílula de suplementação da Fênix. Daí gera mais um monte de ingrediente que minha dicção não vai aguentar, então simplesmente a gente vai ter que deixar pra lá. Resumindo, era uma pílula. Enquanto isso, no mundo interno do Prota, a semente da iluminação se tornou um broto, então provavelmente ele liberar umas habilidades mais apelona, né?
E assim, um tempo depois, a Huang finalmente ficou consciente, ou pelo menos estava normal se comparada antes. E ela estava declarando que mais uma vez o Prota salvou a vida dela. Por isso que agora, com certeza, a vida delas pertencia ao Prota. E o Prota perguntou, né, se ela não cansava de ficar dizendo isso toda hora. Ou melhor, ela já não deveria ter esquecido isso. E ela declarou que nunca cansava-se de dizer que existem milhares de pessoas no mundo. Porém, a única que ela queria casar era com ele. Porém, ainda não era a hora certa para eles casarem. Mas, pelo menos, ela estava um pouco mais aliviada. Porque tanto o Prota quanto a sua doença estavam a salvos. Só que ela perguntou se realmente, né, tava normal essa doença dela. Pois o corpo dela era da Fênix congelada. E nem mesmo os melhores médicos do Império conseguiram tratá-la. Nisso, o Prota respondeu que ele conseguia cultivar agora. E sobre essa doença, ele encontrou uma solução completa para ela. Por isso, ela apenas deveria acreditar nele. E é óbvio que, diante disso, a Huang declarou que acreditava nele. E mais já à noite, o Prota estava lendo uns livros. E aparentemente aqueles livros ali eram do pai do Prota, pois ele iria conseguir abrir aquele anel espacial quando ele finalmente despertasse. E até agora o Prota não sabia o que tinha lá dentro. Mas, como ele tinha despertado, tava na hora de ver, né? E quando o Prota abriu, tinha várias artes marciais, pílulas e um monte de saquinho dentro. E bom, eu não sei o que tá escrito ali, eu também não faço mágica, não sei o que tá escrito ali. Porém, aparentemente, o pai do Prota é narcisista, segundo o comentário dele. Eu falei, eu não sei o que tá escrito ali. E bom, na última nota, pelo menos foi traduzida pra nós, o pai do Prota estava dizendo que ele deveria trabalhar bastante e misturar as artes marciais dos 3 reinos do refinamento do Chi, para que ele pudesse sair por aí e ficar se gabando do seu filho. Daí o Prota começou a fazer uns comentários aqui que ficou totalmente estranho, mas eu vou tentar interpretar pra vocês. Aparentemente o pai do Prota saiu da casa ali, pois estava procurando um jeito de reviver a sua mãe. E como o Prota estava meio que aprendendo as artes marciais do pessoal que batia nele, ele notou que o seu pai provavelmente sabia que ele tinha essa habilidade. Só que segundo a carta ali, o pai dele estava pedindo para que ele entrasse no 3º reino de prática de Chi. Então não era juntar 3 reinos, é porque traduziu errado, não é possível, não dá para entender esse negócio. E a tal da técnica que ele tinha recebido é chamada de 8 sacramentos desolados. Era muito mentirosa, porém não custava nada ler um pouco, né? E no instante que o Prota começou a ler o livro, meio que as palavras começou a entrar dentro da cabeça dele, e mais uma vez ele começou a compreender tudo que estava escrito. E nesse instante o Prota começou a refletir sobre um tal de nível primitivo, onde as habilidades marciais gerais vão de 1 a 10 estrelas, e pelo jeito é da forma decrescente, onde 1 estrela é a mais forte, e depois dela vem o nível final. E esse nível final era chamado de nível épico, e isso era algo que ninguém sabia, ou pelo menos o Prota nunca tinha ouvido falar. Porém, aquela arte marcial que o Prota recebeu do pai dele, a tal da 8 resíduo sagrado, alguma coisa assim, porque mudou o nome de novo, é um segredo anti-céu que transcende o nível épico da lenda. Resumindo, aquela técnica é ainda mais forte que um negócio que o Prota nem sabia. Só que neste momento o Prota pensou que poderia ser a pedra primordial enterrada no chão quando o pai do Prota definiu a formação. E que formação é essa? Eu realmente não sei, eu tô mais perdido que vocês. Daí o Prota simplesmente saiu de casa. E assim, no quintal, ele encontrou uma flor num lago bem pequenininho no fundo da casa dele. E chegando perto do lago, ele falou que nunca tinha pensado nisso antes. Ele só percebeu agora por causa da iluminação. A iluminação não por causa da luz, mas porque ele aprendeu. E na realidade, ele não sabia que aquela piscina que seu pai cuidava, na realidade era uma fonte espiritual. Talvez esse seja um dos motivos que o pai dele deixou ele cuidando das coisas ali, né? E como ele tinha recebido essa iluminação, provavelmente tinha mais coisa na casa dele. Mas primeiramente ele ia tomar aquela água e depois explorar mais a sua própria casa. E só depois de tomar aquele golinho d'água ali, o Prota foi do 1º reino da condensação para o 5º nível de condensação. Basicamente o cara tomou um copinho d'água e pulou 4 níveis numa palada só. E é óbvio que o Prota não iria parar por aí. E uma hora depois, ele cultivou até o 9º nível do reino de condensação. E bom, como o Prota só tava tomando a água espiritual, tava na hora de ele comer aquela Lotus dourada. E até esse momento ele só entendeu 10% daquela habilidade de 8 não sei o que lá, que já trocou o nome pela 3ª vez aqui. E esse que é o BO de você traduzir obra direto da China. De qualquer forma, como ele recebeu essa oportunidade, e agora ele não ia ficar procrastinando, né? E assim, um tempo depois, chegou naqueles 3 dias que o Prota tinha prometido que ia pagar aquela humilhação. E a Huang tava meio preocupada, né? Tipo assim, ela sabia que o Prota tinha despertado e tal. Só que ele realmente conseguiria vencer aquele pessoal?
Mas enquanto ela pensava nisso, um dos ministros apareceu. E ele era o Chen Mo, o ministro dos ritos, que era o pai daquela menina que levou ela a aceitar aquele crime. E ele estava dizendo a Huang que ele era culpado pois ele criou mal a sua filha. Por isso ele deveria perdoar a sua filha e puni-lo. Internamente ele sabia que os dois ali, tanto Jiang Jun quanto a Xiao Yuan, não iriam desistir de invadir a mansão Guoshi. Então antes que uma cagada maior acontecesse, ele bolou um plano de confessar todo o seu erro e mostrar sua fraqueza diante de centenas de autoridades. E desse modo ela não iria conseguir punir a Xiao Yuan em público. Só que a Huang já sabia que o velhote estava querendo fazer isso. E ela declarou que como o ministro Chen Mo era uma pessoa realmente justa, e ele tomou uma iniciativa de pedir uma punição pelo crime, eles deveriam simplesmente arrastar a Xiao Yuan para fora e decapitá-la. E é óbvio que o Chen Mo ficou bem assustado. Mas nesse momento apareceu o pai do outro meliante, que era ninguém menos que o General Wei, declarando que aquilo ali deveria ser apenas uma disputa justa entre jovens, e por isso era inofensivo eles resolverem esses problemas no ringue. E a Huang declarou que o general realmente tinha um grande coração, mas se alguém tentasse invadir a mansão dele, ele provavelmente não seria passivo, né? E diante disso ele ficou meio que sem palavras. Nisso a Huang continuou dizendo que, nesta competição, tanto o Jing Jung e a Xiao Yuan, se eles forem derrotados e mortos, eles mereciam isso. Contudo, se eles ousassem ganhar do Prota, eles seriam derrotados. Pô, mas aí qual que é o sentido de ter uma competição sendo que eles têm que perder? E diante disso, a Xiao Yuan pediu então pra majestade ali simplesmente matá-la, já que a seita Li Yang iria fazer justiça por ela. E mais uma vez a Huang ficou bem pistola porque a Xiao Yuan tava provocando ela de novo. E mesmo que ela tivesse a seita Li Yang por detrás dela, ela não teria medo de matá-la. E antes que a Huang pudesse fazer mais alguma coisa além desse pilar de gelo gigante ali, um carinha simplesmente apareceu no céu, declarando a Huang para se acalmar, pois se algo tiver de errado com a sua discípula, ele mesmo a puniria severamente quando ela retornasse à seita Li Yang. E bom, o carinha que tinha falado isso, pelo que a gente já pôde notar, era ninguém menos que o mestre da Xiao Yuan, e o seu nome era He Zhenhen, e ele declarou que tinha ido até ali pois um mestre deve apoiar a seu discípulo, não importa o que. Internamente ele começou a refletir que sabia de alguns rumores que a imperatriz era muito linda, e essa era a primeira vez que ele a via, e só de olhar meio que de relance pra ela, ele notou que os rumores realmente eram verdadeiros. Enquanto isso, o pessoal ao redor tava surpreso do que o He Zhenhen tava ali, e estavam perguntando aonde tava o Prota, pois já tinha juntado um monte de gente ali, era pra começar a porradaria e ele não tinha chegado ainda. Mas justo nesse instante o Prota chegou. Aí já começou um monte de comentário declarando que o Prota era realmente bonito, porém ele não tinha nenhuma força de cultivo, então provavelmente ele ia morrer cedo. Daí começou mais um burburinho de conversa aqui, onde o pessoal agora tava falando mal da majestade, pois ela tava apaixonada por um cara tão fraco. Mas de qualquer forma o Prota era tolo o suficiente pra morrer em meio ao público, já que ele não era forte o suficiente. E ficando diante da Huang, o Prota pediu desculpas pelo seu atraso. E é óbvio que a Huang não ia falar nada, né? E apenas pediu para o Prota descansar um pouco, pois a caminhada da casa dele até ali provavelmente cansou ele. Pô, não faz nem sentido, né, velho? Mas tá bom. E vendo o Prota ali, o velhote do He Zhenhen perguntou se por algum acaso o Prota era o filho do santo, ao qual a força é imortal. Basicamente, pelo que eu entendi, ele tá falando do pai do Prota. Daí já começou mais um monte de conversa, declarando que o Prota era realmente um tolo e um mortal desesperado para morrer. E aproveitando-se mais uma vez dessa chance, a Xiao Yuan já se aproximou do seu mestre, declarando que o Prota tinha forçado ela a se casar com ele 2 anos antes. E como ela tinha rejeitado, o Prota ainda estava tentando forçá-la. E até hoje, quando ela pensa nisso, ela tem pesadelos. Por isso, o mestre deveria fazer justiça por ela. E o Prota, já de saco cheio dessas conversinhas, apenas declarou que a Xiao Yuan simplesmente tinha invadido a casa dela uns dias atrás. E é por esse motivo que eles estavam ali. Por isso que eles precisavam logo terminar com essa brigaiada, porque ele tinha que voltar pra casa dele pra almoçar ainda. E mais uma vez o Jing Jun tava com a mesma conversinha que ele tinha que se ajoelhar e pedir desculpas e blá blá blá. Bagulho de figurante, simplesmente. E passando por ele, o Prota subiu no ringue e falou pra ele vir falar bobagem agora na cara. E bom, é óbvio que o Jing Jun foi pra cima dele.
dele, lançando mais uma vez aquela técnica que ele tinha lançado no Prota lá na mansão. Só que antes mesmo que o Jing-Jun pudesse alcançá-lo, a sua mão começou a congelar, e no instante seguinte, todo o seu corpo foi coberto por gelo. E vendo aquilo, o General Wei já entendeu que aquela energia fria era bem parecida com a Majestade. Então ele queria saber como é que o Prota tinha tanto poder. Daí o Shenmue já começou a falar que aquela batalha seria injusta, já que o Prota tinha tudo aquilo de poder. Nisso, o General Wei já começou a pedir desculpas para a Majestade, declarando que se isso continuasse, seria quase como entregar seu filho à morte. E o Zen Hen lá comentou que o Prota com certeza não era um mortal. Ele já era um artista marcial no reino da condensação, e aquela aura extremamente fria deveria ser a sua vitalidade. Só que a Xiao Yuan não acreditava nisso, porque literalmente há 3 dias atrás ele era um mero mortal. Então como é que dentro desse meio tempo ele já é um artista marcial no reino da condensação? E agora já do lado da Imperatriz, a Huang perguntou se eles eram idiotas, pois como ela simplesmente daria o poder dela para o Prota. E voltando para o ringue, o Jing Zhao não tinha ido de arrasta, ele conseguiu sair do gelo, declarando que não se importava que o Prota tinha uma energia fria igual da Majestade, porque na frente dele o Prota ainda é um lixo. Mas provavelmente a Imperatriz forçou o Prota até aquele nível, por isso ele não deveria ficar tão orgulhoso. E esse Jing Zhao ainda ficava na mesma boiolagem de falar pro Prota ajoelhar e pedir desculpas. O que esse cara tem, velho, com esse negócio de ficar ajoelhando toda hora, mas que boiolagem. E o Prota basicamente falou que o Jing Zhao é igual o cachorro quando tá atrás de portão. Ele late pra uma pega, mas depois que o portão abre... E claro que diante disso, o Jing Zhao já ficou pistolaço, declarando que mesmo que o Prota tenha algum nível de cultivação, um lixo ainda continua sendo um lixo. E nesse instante ele mandou um baita de um ataque de tigre. E já do lado do Prota, ele declarou que o seu pai também é um mortal. Porém, ele é o primeiro mestre nacional da dinastia Tang Oriental. E além do imperador, ele que convocou os heróis que não ousaram desobedecê-lo. E sendo filho dele, ele irá aproveitar essa oportunidade para dizer ao mundo: Ling Xiao também governará o mundo, e quem ousar desobedecer, sofrerá aos 8 céus desolados. E bom, depois desse discurso meio tosco do Prota, o Prota também deu um ataque de tigre. Só que esse era com certeza mais forte, já que ele dominou completamente a técnica. E segundo os figurantes ali, o Prota estava utilizando o punho de tigre celestial. E aparentemente ela era uma habilidade única do General Wei. E só agora o estúpido do Jing-Jun notou que o Prota estava utilizando a mesma técnica que a família dele. Pô, aconteceu lá atrás, ele não enxerga, né? Não é possível, esse figurante é muito cego, velho. Mas mesmo que ele tenha tomado o ataque, ele ainda estava de pé. Daí ele já começou uma gritalhada da pega, declarando que agora ia usar uma tal de perna da asa celestial. De qualquer forma, resumindo para não encher muito o saco de vocês, ficou uma porradaria da pega. Mas no fim quem tava mais apanhando é o Jing-Jun, que daí ele simplesmente falou que o Prota tinha irritado ele bastante. E ele tava se segurando até agora, pois a Majestade ali tinha dito para não matar o Prota. Contudo, ele terá que desobedecer essa ordem. E então, ele revelou que sua força, na realidade, estava no 8º nível da condensação. E tipo assim, tanto o Shenmue e o General Wei ficou bem assustado, porque o Jing-Jun tava utilizando sua vitalidade para usar aquele nível. Contudo, ele tava no nível superior do Prota. Então, se o Prota não se ajoelhasse mais uma vez, eu não sei porque que esse povo tem a tara de pedir joelho, ele provavelmente iria morrer. Mas vocês acham mesmo que o Prota, que fica provocando todo mundo, vai desistir agora? É óbvio que não, né? Então ele começou a utilizar um poder muito louco. Um círculo muito estranho apareceu nas suas costas, fazendo com que o seu nível de cultivo verdadeiro aparecesse. Daí os figurantes perceberam que, na realidade, o Prota estava no 9º nível do reino condensado. E vendo esse movimento do Prota, até mesmo a Huang ficou impressionada que o Prota tivesse uma carta na manga. Mas ao contrário dela, o Jing-Jun tava muito pistola, declarando que esse poder do Prota não era nada mais do que uma fagulha que a Imperatriz entregou ao Prota. E a força da qual o Prota se orgulhava não era nada diante da força verdadeira dele. E bom, que nem eu disse, né? O cara só late demais, né? E tanto é que o Prota desviou do ataque dele e deu um soco só. Nisso ele já virou patê, que assustou bastante o restante dos figurantes que estavam assistindo a luta. O que não faz nem sentido, porque tava na cara que o Prota ia vencer, né? Mas a gente que tá lendo a história, os caras ali não sabem de nada, eles estão fazendo o trabalho deles de figurante. Mas voltando pra luta, aparentemente o Prota quebrou o Dantian do Jing Zhao ali,
Que pra quem não sabe é tipo o local onde que fica a cultivação, o reino, o Ti, na verdade. Se esse bagulho quebra, você vira uma pessoa normal. E geralmente, muito geralmente, não tem como recuperar. Por isso o Jing Zhao já começou a dizer que sua família nunca iria perdoar o Prota. E nisso o Prota respondeu que a força verdadeira dele não era tão verdadeira assim. E como ele não sabia como era uma verdadeira força, ele iria mostrar pra ele pessoalmente. E no momento em que o Prota começou a partir para cima do Jing Zhao, a Xiao Yuan mandou um ataque nele. E nesse instante a Imperatriz notou que ela estava utilizando uma intenção da espada, o que era bem perigoso. E o Prota também ficou igualmente surpreso. Porém, isso era o mínimo de se esperar de alguém que foi aceito como discípulo interno pela seita Li Yang. E como o Prota não ia ter tempo para reagir e conseguir desviar do ataque, ele teve que recebê-lo de frente. E vendo aquela oportunidade ali, a única coisa que o Jing Jun podia falar é para Xiao Yuan simplesmente matar o Prota. Contudo, a gente já sabe, né, que quando o Prota apanha, mais ele aprende. E enquanto ele recebia aquele ataque, ele já começou a compreender a intenção da espada. Só que na visão da Xiao Yuan, o Prota estava basicamente quase morrendo. E ela já começou a declarar que hoje seria o dia que o Prota iria morrer. Pô, é muito... não dá, né, velho? Os caras, qualquer brechinha já tá falando que o outro vai morrer. Ou se, você não sei o que lá, ajoelha. Meu Deus do céu, que bagulho doido. Pra mim não faz sentido. Já é a quarta vez que eu vejo um nego pedindo pro Prota ajoelhar. Aonde já se viu isso? Toda vez. Não, dá não. O Prota é que tem que pedir pra esse povo ajoelhar logo de uma vez, já que eles gostam tanto, né? Mas deixando esses comentários de lado, a Xiao Yuan começou a invocar várias e várias espadas. E depois disso ela condensou uma energia ainda maior, criando uma espada unicamente gigante. E diante daquilo, o Prota não sabia o que fazer. Agora já do lado do Zheng He, ele estava meio impressionado que sua discípula aprendeu as habilidades bem nesse momento. E aquela intenção de espadas era de 4 estrelas. E ele tinha força suficiente para deter um artista marcial no reino da origem de sangue. Então, basicamente, o Prota ia de arrasta. E talvez quando ela chegasse no reino da origem sanguínea, seria muito fácil ela se tornar um discípulo da seita oficial. E aí eu já não sei qual que é a diferença não, nem me pergunte. E o pai dela já começou a perguntar pro Zheng He ali se isso era verdade. E o Zheng He apenas explicou que isso dependeria da sorte da Xiao Yuan. E enquanto isso, do lado da luta, a Xiao Yuan tava mandando várias e várias espadas. E claro, como o Zheng He tinha explicado agora há pouco, o Prota provavelmente não ia sobreviver. Por isso que a Huang já estava extremamente preocupada com ele. Só que o Prota declarou que já estava esperando esse movimento. E assim ele conseguiu bloquear. Só que a Xiao Yuan ainda não tinha acabado. E assim ela mandou aquela espada gigante em direção ao Prota. Mas no momento em que ela se aproximou dele, ele simplesmente quebrou ela com um aperto da sua mão. E depois da explosão por causa do ataque, o Prota ainda estava compreendendo a técnica. E bom, se acontecer uma explosão, vai ter uma reação, né? E a Xiao Yuan foi jogada para trás. E ela acabou atingindo o Jing Jun. E aproveitando essa oportunidade, o Prota falou que ia mostrar agora a verdadeira intenção da espada. E é óbvio que vendo aquela intenção da espada, o Zheng He já ficou extremamente chocado. Porque aquilo lá era da seita Li Yang. Porém, o Prota roubou mesmo e que se lasque. No mundo de Murin não tem negócio de direito autoral mesmo. E levantando a sua mão para o alto, o Prota invocou uma gigantesca espada. E enquanto os dois bestalhados ali não sabiam o que fazer, o Zheng He queria chamar o Prota para ser seu discípulo, já que ele compreendeu a intenção da espada da seita. Entretanto, o Prota perguntou se por algum acaso o Zheng He era digno de ser o seu mestre. E no momento seguinte, o Prota lançou aquela espada na direção dos dois. E enquanto isso, eles estavam pedindo misericórdia, e até mesmo o Chen Mo estava pedindo para o Prota parar. Só que não, o Prota parece que ouviu minhas palavras e a de vocês também, e levou os caras de arrasta. E vendo isso, o General Wei ficou extremamente pistola e falou que agora estava na hora do Prota morrer. E sim, pelo menos a Xiao Yuan foi morta, né? Porque o Zheng He falou que a vitalidade dela tinha sido abolida. E enquanto o General Wei estava partindo para cima do Prota, a Huang estava tentando ir em direção a ele para protegê-lo. Só que antes que o ataque pudesse tocar nele, os guardas da Imperatriz parou o general. E no momento seguinte, uma outra mulher apareceu, declarando que quem ousasse tocar no seu jovem mestre teria toda a sua família morta. E quem tava falando isso é a presidente da Câmara de Comércio, Zui Linglong.
E acompanhado dela veio mais uma pessoa, e esse era o guarda da Câmara de Comércio, Taiku Linglong. E ele questionou o General Wei se por algum acaso ele estava tentando intimidar o seu jovem mestre. E para completar a loucura, quem mais apareceu? Obviamente que a própria Imperatriz. E vendo aquilo ali, o pessoal ficou meio chocado, né? Contudo, Shenmue declarou que eles tinham entrado sem permissão no Palácio Real. Por isso, a Imperatriz deveria ordenar que os seus guardas derrubassem todos eles, já que essa é a lei do Imperador. Nisso, a Huang questionou se por algum acaso agora eles estavam querendo ensinar o Imperador. E nesse momento, tanto a Zui quanto o Taikui se prostraram para a Huang. Só que ela declarou para a Zui que ela não precisava fazer isso, já que a Câmara de Comércio contribuiu com uma grande quantidade de pedras para o Tesouro Nacional da Dinastia Tang Oriental. E como ela tinha feito esse movimento, é óbvio que ela ia apoiá-la no futuro. Nisso, o Prota se aproximou da Zui, declarando que ela não precisava ser tão educada assim. Porém, como a Huang ali era imperatriz, ela tinha que tomar cuidado mesmo. Contudo, isso não diminuiu o esforço que a Zui teve. E a Zui declarou que ela não era digna de tais elogios, já que a Câmara de Comércio do Linglong é a número 1 no leste da dinastia. Só que mesmo assim, o Prota tava lá acariciando a cabeça dela, o que óbvio deixou a Huang com ciúmes. Mas deixando isso daí de lado, já começou outra porradaria. E dessa vez o Zheng Heng queria que o Prota desse uma explicação por ele ter destruído a sua discípula. E era bom ele se explicar certinho, pois senão ele iria perder a sua vida. E caso a Vossa Majestade se colocasse na frente, até mesmo ela iria sofrer. E como a seita Lei Yang estava acima da fronteira Guizhou, ela já poderia ser chamada de força dominante. Então, para eles espremerem algumas forças arrogantes, era uma coisa bem normal para eles. E como o Prota foi o único louco a não se importar a se juntar à sua seita, ele queria ver o quão longe iria essa arrogância do Prota. E assim ele liberou um poder extremamente forte, que fez até o Prota cair de joelhos. E aparentemente o Zheng Heng lá estava no reino de Yunlun. E bom, segundo o que o Prota tinha lido no livro, os cultivadores são divididos em 3 reinos de refino de óleo. Tá bugado aqui de novo. E tem 4 reinos de refino de veias e 6 reinos de refino de vísceras. Basicamente, para resumir, quem não entende bolhufas nenhuma, o cultivo, pelo menos até a base, para um cara ficar bem forte, eles vão refinando parte por parte do corpo, até obter um corpo perfeito. Por isso que eles são divididos nesse tanto de coisa aí. Daí mais pra frente tem os 3 reinos do refinamento de Qi, que são o elemento da criação, o elemento da condensação e o elemento de sangue. E os 4 reinos da veias de refinamento são Shenlu, Yuanlin, Zhuhai e Tongquan. Sim, esse daqui é o famoso estraga a dicção. Se a minha dicção já é ruim, imagine com esses nomes. Vocês com certeza não vai ver eu chamando esses reinos aí, vai ser reino de não sei o que lá e blá blá blá. É tipo assim, em comparação de poder, o Prota apenas estava no refinamento de Qi. Contudo, o velhote já tinha alcançado o reino Yulun, dos 4 reinos de refinamento de veias. Claro, ele não estava tão longe assim, mas se comparado ao Prota, ele estava bem longe. Contudo, o Prota já tinha dito 3 dias atrás, né? Hoje seria o dia que ele iria pagar toda aquela humilhação que ele tinha passado, mesmo que ele tenha que enfrentar um cara muito mais forte que ele. E vendo o Prota invocando aquelas 2 minhocas gigantes, que na realidade é um dragão, mas como o Prota é fraco, eu chamo de minhoca. A Huang ficou impressionada com a minhoca dele, então, calma aí. Declarando que ele era bem bonito. E como o Prota estava causando uma visão do céu, segundo o Zheng Heng, o Prota tinha um físico extraordinário, o que não batia com os rumores, já que ele era considerado um mortal com um corpo morto. Então ele estava achando que o Prota estava meio que escondendo seu poder até agora. Mas internamente ele estava declarando que, já que o Prota não iria entrar na sua seita, ele simplesmente iria estrangulá-lo. E com isso ele mandou um baita de um ataque, que eu não sei qual que é o nome porque não está escrito, declarando que existiam inúmeros gênios como o Prota, que são facilmente quebrados. Nisso, o Prota estava declarando que não tinha intenção de ser inimigo da seita Li Yang, mas como o Zheng Heng estava fazendo ele de seu alvo, então ele não poderia simplesmente ficar parado. E nesse instante o Prota fez um ataque com aquela minhoca dourada dele, e é óbvio que esse ataque pegou em cheio no Zheng Heng, e ele foi jogado para trás, o que era bem surpreendente, pois que nem eu tinha dito, o carinha ali, o Zheng Heng, tá em nível muito acima de cultivo se comparado ao do Prota. Mas mesmo que o Zheng Heng tenha sido atingido pelo ataque e foi um pouco para trás, isso não foi o bastante. E o Zheng Heng declarou que o talento do Prota era realmente surpreendente,
Contudo, já que ele queria buscar a sua morte, nem mesmo os deuses poderiam salvar ele hoje. Cara, eu não tanco esses ditados aí que o povo fala, né, velho? Parece mó pegada de novela antiga. E bom, o Prota tava lá quase morrendo pra defender do ataque da palmada dele. E como o Prota meio que foi jogado pra trás, a Huang já começou a dizer que era bom Zheng He não tocar no seu homem. E nesse momento, o Tai Kui avançou, declarando que já tinha dito que era bom ele não tocar no seu jovem mestre. E como ele tinha cruzado essa linha, a Cavalaria Tigre foi ordenada a formar uma formação. E basicamente seria 108 soldados que iria contra o Zheng He. E essas 108 pessoas obviamente eram cultivadores, que mais ou menos em número, para vocês entenderem o quão forte eles eram, esses 108 equivaliam a 10.000 pessoas normais. Ah, e agora eu acabei de descobrir aqui do porquê que esse pessoal tava protegendo o Prota. Aparentemente o povo do Guarda Tigre aí, juntamente com a Câmara de Comércio, eram todas subordinadas da mansão Guoshi. E como o Prota era o filho do chefe, ele era basicamente o segundo chefe. Mas mesmo com Takui utilizando sua lança e atacando o Zheng He, ele ainda ficou ileso. Ao contrário do Tai Kui, que ficou bem ferido. Só que mesmo diante disso, ele declarou que se o Zheng He quisesse colocar a sua mão no jovem mestre, ele deveria passar por cima do seu cadáver. E nesse momento, o Prota se aproxima do Tai Kui questionando como é que ele estava. E ele declarou que estava bem e mesmo que perdesse sua vida hoje, ele não deixaria ninguém machucar o seu jovem mestre. E nesse instante, o Prota gritou com o Zheng He, declarando que se eles cometerem algum ato hediondo hoje, ele definitivamente faria com que a seita Li Yang desaparecesse em cinzas. E nesse momento até Ling Long entrou na conversa, falando para o Prota ficar um pouco mais calmo. De qualquer forma, antes do Prota se tornar mais forte que ela iria ter certeza de protegê-lo. E outra, ela também achava que o Zheng He ele não era tão mais forte do que ela. Afinal, ele apenas estava no reino Yunlun. Então, isso não seria um problema, já que ela também estava nesse reino. E diante disso, todos ficaram surpresos. Menos a Huang, declarando que ela estava escondendo esse poder até agora para tentar impressionar o Prota. Entretanto, o Prota era dela. E tipo assim, a Ling Long só tinha 20 anos de idade. E com o nível de cultivo que ela tava, mostrava que ela era um gênio da sua geração. E nesse instante, o Zheng He declarou que Ling Long era muito boa. Então, caso ela quisesse segui-lo de volta para a seita Li Yang, ele definitivamente iria ajudá-la. E bom, tava mais do que na cara que ela não ia aceitar, né? E assim ela tentou atacar o Zheng He. E vendo essa luta, o Prota começou a refletir se era como seu pai realmente tinha dito, que a Ling Long possui um coração com um talento incomparável. E já de volta à luta, o Zheng He estava tentando convencer a Ling Long, declarando que a energia Zidan dela era realmente poderosa, e caso ela se juntasse à seita Li Yang, ela se tornaria uma discípula direta. E caso ela continuasse fazendo aquilo ali, ele seria forçado a jogá-la contra a parede. Só que Ling Long apenas declarou que ele não poderia intimidar o seu jovem mestre e sair impune. Por essa razão, ele simplesmente poderia morrer. E assim, a Ling Long mandou o Zheng He lá pra fruta que caiu. E ainda declarou ao Prota que seu trabalho já estava feito. E se virando para o Tai Kui, a Ling Long mandou ele tirar o lixo pra fora. Mas antes de eles levarem ele, eles precisavam descobrir o que eles iriam fazer com o velhote do Zheng He. E bom, segundo a opinião da Ling Long, já que ele tinha humilhado o jovem mestre deles, a única coisa que ele merecia era a morte. Só que é óbvio que ia dar muito problema, né? Então o Prota segurou ela. Ah, mas ele parou ela não foi porque ele tinha medo da seita Liang, não. É que acontecia que a imperatriz da dinastia Tang Oriental tem a responsabilidade de um país. Então, se eles fizessem algo com aquele velhote, ela seria meio que indiretamente afetada, já que ele simplesmente ia morrer no território dela e ela tava ali na frente e não fez nada. Por isso eles deveriam terminar as coisas por ali hoje. E caso a seita Liang quisesse vingança, eles que fossem até ele. Enquanto voltavam, o Prota comentou com a Ling Long que a Câmara de Comércio dela se desenvolveu muito rapidamente. Então não era de se admirar que o pai do Prota elogiava ela tanto. Nisso a Huang já jogou um verde nela, comentando que se ela quisesse ingressar no tribunal como oficial, ela poderia herdar a posição dele e ajudá-la a realizar grandes coisas. Então ela perguntou se a Ling Long queria se juntar a ela. Porém, a Ling Long declarou que a Câmara de Comércio chegou aonde chegou por causa que o Prota estava trabalhando nos bastidores. Por isso ela não se atrevia a receber o crédito. Então ela meio que teria que recusar. Pô, então o cara era bom, né?
mas por que ele tava tão mal? Só porque ele não tinha cultivo? Pô, se até agora ele conseguiu levantar uma imperatriz, fazer uma amiga e conseguir a maior câmara de comércio de toda a dinastia, o cara é um gênio não compreendido, ele só não sabia cultivar, pô. E claro que diante dessa situação, a Huang ainda tava meio que tentando deixar a Ling Long fora do prota, já que a Huang estava achando que a Ling Long estava roubando o prota dela. E por isso ela começou a dizer que a Ling Long era muito humilde. Afinal, ela cultivou até o reino Yunlun, do quarto reino de refinamento dos meridianos, antes dos 20 anos. Então, para um gênio que nem ela, seria muito injusto ela ser apenas uma garota que aquece a cama. Ih, será? Como assim aquecer a cama? Não entendi muito bem não, hein? Quem puder comentar aí, comenta aí, que eu não entendi muito bem disso aqui não. Só que, aparentemente, a Ling Long falou que não tinha nada de errado com isso. E outra, a majestade ali deveria considerar a questão do rei, já que o seu jovem mestre estava destinado a deixar a dinastia Tang Oriental e subir um palco ainda maior, ao qual a Huang ali não era adequada. E a Huang concordou que sim, o prota tinha um destino extraordinário, e um dia ele voaria tão alto quanto um dragão. E claro, apenas uma mulher como ela poderia acompanhá-lo até o topo. Daí as duas ficaram farpando uma outra ali, refletindo que de tantos homens bons no mundo, elas foi escolher logo o jovem mestre. Agora já em outro lugar, o Jing Jun estava declarando ao seu pai que eles não poderiam deixar o prota ir embora impune. E o Zheng Heng ali declarou que já tinha enviado uma mensagem para a seita, e logo um irmão mais velho iria aparecer para ajudá-lo. Afinal, o prota se atreveu a desprezar a seita Li Yang, por isso eles deveriam pagar o preço. E o general Wei Li também declarou que depois convocaria o seu filho Jun Lang para que ele também pudesse voltar e ajudar. Só que o Zheng Heng falou para ele não fazer isso, já que o Jun Lang era o discípulo direto do mestre da seita, e atualmente ele estava num treinamento em reclusão para entrar num reino superior. Então, caso ele alarmasse desse assunto trivial, talvez o mestre da seita ficasse muito pistola e no final quem se lascaria seriam eles. Só que o General Wei não sabia o que fazer então, já que o Zhu Lang e o Jing Jun eram irmãos com um relacionamento muito próximo. Então se o Junwan sabia que o Jing Jun estava naquele estado, com certeza ia dar bosta. Só que o Zheng Heng declarou para ele não se preocupar, eles deveriam apenas prosseguir de acordo com o que ele tinha dito. Ele só precisava direcionar a Câmara de Comércio de Ling Long e dar um jeito de levarem aquelas pessoas para fora. E agora já no Palácio Imperial, a Ling Long já estava nos braços do prota. E o prota estava dizendo que ela trabalhou muito durante esse período, e ela apenas respondeu que não foi tão difícil. E além disso, ela estava muito feliz que seu jovem mestre agora conseguia cultivar. E com o talento que ele tem, ela acreditava que ele rapidamente alcançaria o auge das artes marciais. E o prota comentou que agora que ele tem inimizade com a seita Li Yang, a sua principal prioridade é melhorar o seu cultivo a um nível que ele possa competir com eles o mais rápido possível. E claro que indiretamente proteger as pessoas ao seu redor. E diante disso, a Ling Long declarou que se seu jovem mestre se tornar o inimigo do mundo, ela ainda estaria disposta a ficar com ele. E nesse momento até o Tai Kui apareceu declarando que ele faria o mesmo. E o prota ficou meio pistola, porque o Tai Kui ali tava meio que ouvindo a conversa deles, o que não era pra ele estar fazendo. E o Tai Kui declarou que os subordinados que não conseguem proteger o seu amo não deveriam estar ao seu lado, por isso eles deveriam ser punidos. Então o prota falou que tava na hora do Tai Kui ser punido, e ele iria perder um mês de salário. Só que o Tai Kui é daquele tipo de gente lá que é muito leal, então ele simplesmente pediu que não queria um mês, ele queria uma punição de meio ano de salário. E o prota aceitou, né? Só que voltando pra Ling Long, o prota perguntou se ela executou o plano que ele tinha feito, e ela começou a dizer que todos os 136 condados e municípios têm filiais. E acontece que as organizações de emprego em vários lugares ainda não estavam dispostas a fornecer exclusivamente o Lingbao Yongxi. E não me pergunte porque eu não sei o que é isso. E aparentemente a Câmara de Comércio local também obstruiu eles secretamente. E até tinham recorrido a táticas malignas para dar um jeito de parar a Câmara de Comércio Ling Long. E diante disso o prota respondeu que os mercenários geralmente se unem para juntar formas e maximizar os lucros. E conquistar um grupo de pessoas a preços elevados, e suprimir um grupo de pessoas e deixar a sua unidade interna entrar em colapso primeiro. E bom, se vocês não entenderam é porque bugou toda a tradução aqui, eu meio que tentei ler o que estava escrito. Mas basicamente os grupos mercenários se juntavam, atacavam um grupo específico e os mais fracos. Enquanto isso eles protegiam apenas um grupo, fazendo com que ele fosse
fosse o único do lugar, e assim como ele não tinha mais concorrência, entre aspas, ele simplesmente poderia elevar o preço ao quanto ele quisesse, já que ele não tinha concorrente. E o Prota continuou dizendo que quanto às câmaras de comércio locais, a melhor coisa a se fazer era a concorrência de preço, já que essa era a forma mais rápida de estabelecer prestígio, e o preço de compra deveria sempre ser 10% mais alto do que o concorrente no caso. E para isso eles precisavam acumular mercadorias e estabelecer uma reputação. E diante disso, a Ling Long declarou que o Prota era um gênio, já que ele resolveu imediatamente o problema que incomodava Ling Long há muito tempo. O Prota falou para parar de ficar bajulando ele e questionou onde estavam as pedras primordiais e o elixir do céu e da terra que ele tinha pedido para ela comprar antes. E além disso, os materiais medicinais crescem em locais bem perigosos, por isso deveria ser meio difícil juntá-los. Só que a Ling Long declarou que o Prota estava subestimando a sua própria associação empresarial. E os materiais que o Prota tinha pedido, eles já tinham preparado para ele em 5 vezes a quantidade que ele tinha pedido. E no momento seguinte, o Prota foi até uma porta, e no momento em que ele a abriu, tinha vários tesouros à sua frente. E a Ling Long declarou que ele tinha 500.000 pedras espirituais, gergelim de sangue de 1000 anos e várias outras plantas medicinais. De qualquer forma, o Prota só apenas precisava pegar e aproveitar. Só que no instante que o Prota começou a se aproximar dos tesouros, a semente da iluminação começou a devorar todas aquelas pedras espirituais, o que mostrava que o Prota ainda não tinha controle sobre ela. Só que isso não importava, né? Afinal, ele poderia absorvê-las o quanto quiser, já que ele tinha 500.000 pedras no estoque. E no mundo mental do Prota, ele notou que cada vez que a árvore crescia, o Dantian dele crescia ainda mais poder. Só que ainda não parecia que ele conseguiria romper o reino atual que ele está. Contudo, o Prota notou que na árvore tinha alguns frutos, onde estava cada uma das técnicas que ele tinha aprendido depois de ter apanhado. E o Prota começou a se perguntar se, à medida que a semente da iluminação cresce, as habilidades em artes marciais também melhoram. Então, se de agora em diante ele registrasse todos os tipos de artes marciais e taoísmo que encontrar, então ele seria basicamente o livro celestial das artes marciais. Mas voltando para o seu cultivo, o Prota notou que quebrou 2 barreiras e entrou no reino Ningzen, e essa provavelmente era o último gargalo do reino da origem de sangue. Então ele declarou que iria mostrar a todos que ele conseguiria entrar no reino do elemento de sangue em apenas 3 dias. Só que no momento em que o Prota tentou quebrar aquele selo gigante do mundo mental dele, ele acabou sendo ricocheteado para trás. E para quem não entendeu, ele estava basicamente tentando forçar o avanço dele, o que era bem arriscado, né? Porque tinha a chance dele simplesmente perder tudo que ele ganhou até agora. E enquanto isso, do lado de fora, o Prota estava absorvendo todas aquelas pedras. E a Ling Long tinha notado que o Prota avançou 2 reinos consecutivos. Então a única coisa que restava agora para o Prota era melhorar o seu corpo físico e seu potencial de linhagem. E já que era apenas isso, ela daria um jeito de ajudar o Prota. Então ela invocou um gigantesco caldeirão. E assim, com aquelas ervas espirituais que estavam em volta, ela meio que começou a fazer uma pílula. Ou talvez não, porque no momento seguinte ela declarou que agora vinha o prato principal. E assim ela simplesmente jogou o Prota dentro do caldeirão. E isso meio que refletiu no mundo interno do Prota. E o Prota rapidamente entendeu que a Ling Long estava tentando fazer do lado de fora. O Prota precisava praticar a técnica do corpo sagrado das 8 dedicações. E para fazer isso, era necessário lavar constantemente a medula do corpo físico para maximizar a absorção da vitalidade. E bom, aquele remédio tinha chegado a tempo. E com isso o Prota declarou que hoje ele iria se transformar num dragão. Eu não sei porque que o chinês gosta tanto de dragão, né? Mas faz sentido, né? Já que, tipo assim, se a gente for olhar pro Kung Fu Panda lá, ele é o dragão guerreiro. E dragão guerreiro é alguém forte pra um caralho. Então o Prota tava meio que declarando, né? Que ele seria muito forte. Ou nada a ver. De qualquer forma, voltando para a história, o Prota realmente tentou virar um dragão, porque ele lançou um ataque de dragão naquele selo estranho no seu mundo mental. E ele estava declarando que aquele selo deveria quebrar. E depois de fazer tal declaração, juntamente com um ataque de minhoca gigante, porque o Prota ainda não é tão forte assim, ele finalmente conseguiu quebrar o selo. Então o Prota chegou no auge dos 3 reinos de refinamento do Chi, o reino da essência do sangue. E bom, um tempo depois, enquanto o Prota estava sendo cozinhado vivo, a Ling Long parabenizou ele por entrar no reino da origem do sangue. E o Prota então comentou que graças a Ling Long, o poder necessário para impactar a técnica do corpo sagrado das 8 desolações era muito grande. Pô, de novo trocou o nome, isso que dá raiva nesse chinês, por isso que os caras ficam errando na tradução. De qualquer forma, graças ao líquido medicinal que a Ling Long refinou para o seu corpo, ele pôde suportar o impacto.
Bom, pelo menos foi melhor do que não poder praticar durante todos esses anos. O problema é que provavelmente seria necessário muitos mais tesouros espirituais e medicamentos preciosos para o Prota meio que evoluir no futuro. E Ling Long apenas disse ao Prota que ele não precisava se preocupar, ele apenas deveria deixar isso com ela, pois tudo que o Prota precisasse ela certamente o ajudaria a conseguir, mesmo que a coisa que o Prota procurasse seja em uma montanha de espadas, ou até no fim do mundo. Só que nesse instante, como ela já tinha ajudado bastante o Prota, ela queria saber se iria receber algum tipo de recompensa. E o Prota confirmou que sim, declarando que ia ajudar ela em suas artes marciais. E eu achei que ela ia ficar meio bolada, né, porque ela queria outra coisa do Prota. Só que não, ela tava imaginando o Prota ajudando ela bem pertinho. Só que enquanto ela pensava nisso, o Prota não tava entendendo bulhufas nenhuma. E um tempo depois, do lado de fora, o Prota ia meio que treinar com o Taikui. E ele declarou que o Prota não precisava se preocupar, pois ele seria gentil. Porém, o Prota falou que ele precisava utilizar as suas melhores artes marciais. E o Taikui, obviamente, né, aceitou a ordem do seu jovem mestre e declarou que utilizar o seu punho do tigre. E o Prota também utilizou o punho do tigre. O problema é que a escala de poder era extremamente diferente. Ou, na realidade, o que afetou ali é que o Prota dominou perfeitamente a técnica, o que rapidamente deixou o Taikui muito chocado. E o Prota já começou a dar uma lição pro Taikui, declarando que o punho de tigre que ele acabou de utilizar tinha muitos erros, e o poder do tigre que ele estava utilizando era apenas superficial. E ao realizar o ataque, ele precisava de uma força de vontade espiritual, e injetar precisamente a energia para alcançar a posse física e espiritual. E diante disso, o Taikui começou a cheirar que nem criança, declarando que o seu jovem mestre era um gênio e agradecia pelos conselhos dele. E internamente o Prota estava muito feliz por causa que a única coisa que ele fez foi apanhar e a semente da iluminação fez o resto. Só que óbvio que, diante disso, a Ling Long também queria receber alguns ensinamentos do Prota, porque senão seria injusto para os outros subordinados dele. E o Prota declarou que iria ajudá-la. E depois de receber o ataque da Ling Long, o Prota instantaneamente já alcançou a perfeição dela. O problema é que esse ataque aí foi apenas uma distração para Ling Long se agarrar no Prota. E bom, em outro lugar, tinha um carinha sentado numa pedra com um monte de pessoa em volta olhando um carinha se prostrando. E o que tava acontecendo aí? Bom, basicamente um tal de Dongfang Wuhui era o filho número 1 da capital imperial, e um gênio que chegou ao reino do elemento do sangue aos 17 anos. E agora ele tava querendo se tornar um discípulo do Sr. Yu. E tá escrito Madman, deixa eu ver o que é Madman aqui. Bom, segundo o pai dos burros aqui, Madman é louco, então seria o louco Yu. E o Dongfang queria ser discípulo desse louco. E um pouco mais longe dali, a Ling Long tava comentando que o jovem mestre realmente teve uma boa ideia. Ele tava pensando em conquistar a primeira pessoa na cidade imperial. E o louco Yu lá declarava ser a pessoa mais forte da dinastia Tang. E também tinha rumores dizendo que ele tinha um segredo sobre uma formação muito impressionante. E o Prota começou a dizer que tinha muitas pessoas na cidade imperial que estavam prontas para atacar o escritório do mestre. Então, se aquele louco ali for subjugado, as pessoas começariam a ficar mais assustadas. E se depois de 3 meses o Prota se juntar ao Palácio do Dragão e da Fênix, a seita Liang não seria mais uma ameaça a ele. E Li Long declarou que se o louco das artes marciais, que estava no 4º reino do refinamento do pulso, fosse recrutado, o Prota teria uma proteção garantida. O problema é que o louco do Yu ali era alguém que nem mesmo a família real conseguia recrutar. O Dongfang, se aproximando do louco Yu, pediu para que ele o aceitasse como seu discípulo. Só que o louco ali apenas mandou ele sair porque ele estava prestes a conseguir uma iluminação. Contudo, Dongfang ficou bem pistola. E segundo os rumores, parecia que o doidinho ali estava na Pedra Celestial há meio ano meditando. Contudo, ele ainda não ganhou nada. Por isso que o pessoal tava meio revoltado com ele, né? Porque já que ele não conseguiu nada até agora, era só ele recrutar um discípulo. De qualquer forma, parecia que o gênio da família Dongfang estava prestes a se lascar. E vendo as escrituras na pedra, o Prota declarou que tinha mudado de ideia. E a Ling Long questionou o que ele ia fazer. O Prota simplesmente queria que o louco Yu ali fosse seu servo. E neste momento todos notaram que o Prota estava indo para o louco Yu. E o Dongfang, vendo o Prota ali, já começou a falar um monte de coisa, declarando que se ele quisesse se tornar um discípulo do louco Yu, ele teria que ver se é qualificado. Entretanto, o Prota respondeu que não estava ali para aprender algo com alguém. E ouvindo isso, tanto o louco Yu quanto o Dongfang ficaram bem assustados. E o Dongfang questionou quem o Prota achava que era para falar aquelas palavras na frente do seu futuro mestre. E neste momento, o Prota virou sua atenção
atenção para o Yu, questionando o que ele achava de se tornar o seu servo. E só agora o pessoal notou quem era o Prota. Eles ficavam chamando o Prota de filho do mestre imperial, aquele que causou uma comoção na competição anterior das artes marciais. Só que diante da declaração do Prota, o Yu ficou muito pistola, declarando que mesmo que o Prota seja filho de um mestre nacional, e também sendo um príncipe, entre aspas, ele não deveria ter a ousadia de humilhá-lo assim. Por essa razão, como punição, o Prota iria perder as suas pernas hoje. E enquanto o pessoal tava voando por causa do vento do Yu, o Prota encostou naquela pedra celestial. E assim ele meio que começou a compreendê-la, e simplesmente do nada um macaco gigante apareceu, o que obviamente assustou todos ali. E depois que o macaco gigante apareceu, ele se aproximou do Prota, declarando que por perturbar o seu sono, ele merecia a morte. Só que antes que o macaco gigante atacasse o Prota, o Yu simplesmente apareceu atrás dele, declarando que não era de se admirar que ele não entendeu as escrituras daquela pedra. E acontecia que no fim, um monstro cruel estava selada nela. De qualquer forma, ele gostava bastante, já que era bem poderoso. E assim ele até tentou atacar o macaco, só que o macaco conseguiu parar ele e jogou ele como se fosse tipo um catarro no nariz, jogou lá longe. E o macaco começou a dizer que todos ali para ele eram meras formigas. E enquanto isso, do lado do Prota, ele estava refletindo que quanto mais ele se aproximava daquela pedra gigante, mais inquieto o seu poder da técnica do corpo sagrado de 8 desolações ficava. E aconteceu que no fim realmente tinha algo nessa pedra, a antiga e feroz fera Zuyan, que é exatamente uma das 8 desolações que o Prota precisava para praticar as técnicas do corpo sagrado das 8 desolações. E assim o Prota começou a preparar um ataque. E óbvio que o Zuyan ali não ia deixar o Prota atacar. E com isso ele partiu para cima do Prota, declarando que odiava aquele poder e aquela habilidade de linhagem. Contudo, o dragão que o Prota tinha atacado acabou mordendo bem no meio do pescoço do Zuyan, o que obviamente assustou todos ali. Porém, isso era algo que o Prota já estava esperando. E um tempinho depois, o Zuyan simplesmente morreu. Porém, o espírito dele era muito poderoso e todos queriam. E o Zheng Heng já começou a declarar que aquele espírito seria dele. Mas antes que ele pudesse fazer alguma coisa, a Huang e a Ling Long ficou na frente, declarando que da última vez o Prota tinha o poupado. Então, ele deveria ser grato. E neste momento, o Zuyan começou a ficar muito pequeno. E uma luz imensa começou a brilhar. E no momento seguinte, o Zuyan se transformou numa pílula bem pequenininha. E o Prota rapidamente começou a absorvê-la. E quem tava vendo todo esse feito por fora tava declarando que o Prota era bem incrível. E que o Prota era o verdadeiro orgulho debaixo dos céus. E o Dongfeng provavelmente era pior que o Prota. Afinal, o Prota conseguiu entender a Pedra Celestial e libertou e derrotou o espírito maligno. E é óbvio que ouvindo isso, o Dongfeng já tava pistola, declarando que essa oportunidade deveria ter sido dele. E neste momento, o Yu começou a se aproximar do Prota, declarando que ele era realmente algo, pois ele teve muita sorte de conseguir absorver o espírito maligno. Só que o Prota ainda não tinha desvendado totalmente o mistério daquela Pedra Celestial. E o Prota perguntou se ele estava querendo dizer sobre a arte de chegar ao céu, que era o que estava escrito naquela pedra gigante. E o Yu perguntou se o Prota conseguiu entender aquela pedra, já que muitas pessoas veio antes do próprio Yu ali e até hoje não conseguiram entendê-la. Só que olhando um pouquinho pro lado, o Yu percebeu que aquela Pedra Celestial tinha sumido. E bom, sumido não, né? Ela tinha sido teletransportada para um outro lugar. E agora ela estava no mundo mental do Prota, sendo engolida pelaquela semente celestial. E é claro que vendo isso, o Yu ficou extremamente chocado e começou a dizer que isso não era possível. E ele só iria acreditar no Prota caso ele conseguisse utilizar a arte de alcançar o céu e derrotar o garoto da família Dongfeng. Só assim ele acreditaria no Prota. E se virando para o Dongfeng, ele declarou que caso ele derrotasse o Prota, ele iria virar o seu discípulo. E é óbvio que diante disso, Dongfeng aceitou, declarando que o seu mestre não deveria voltar atrás com as suas palavras. E para acabar, o Prota perguntou quem era o Dongfeng, porque aparentemente ele não sabia, ou sabia e fingia que não sabia, entendeu? Fingiu que não sabia e sabia, alguma coisa assim. E o Dongfeng se apresentou, declarando que o nome dele era maior que o auge do Prota, algo que ele nunca iria alcançar na sua vida. E com isso, o Dongfeng rapidamente começou a invocar a sua técnica, e assim ele invocou um dragão gigante, e o nome dessa técnica aí era Mundo Sugador de Demônios. E o Prota, vendo aquela técnica ali, ele percebeu que ela era de 4 estrelas. E
E o Dongfeng já começou a dizer que só precisava dessa simples técnica para derrotar o Prota. E bom, diante disso, todos que estavam ao lado do Prota começaram a dizer para ele tomar cuidado. Só que o Prota simplesmente utilizou um tipo de uma técnica de gravidade e mandou o Dongfeng pro chão. E óbvio que diante disso, o Dongfeng desistiu. E um pouco depois que ele se recuperou, ele já começou a falar bosta, declarando que mais tarde ele ia voltar e iria fazer o Prota pagar toda essa humilhação que ele sofreu. Só que simplesmente do nada, o Yu se ajoelhou diante do Prota, declarando que estava convencido sobre quem ele era, e que agora ele seria o servo do Prota. E vendo isso, o Dongfeng já aceitou a humilhação, declarando que tinha ido ali para conseguir um mestre, mas no fim, o seu mestre virou um servo. Um tempo depois, no palácio, ou no quarto da Imperatriz, a Huang estava declarando para o Prota ser um pouco mais gentil, já que estava doendo, e que do jeito que ele estava fazendo agora, estava muito mais confortável e gostoso. E relaxa, muchachos, não é nada que vocês estão pensando não, o Prota só estava massageando ela. Ou melhor, na verdade ele estava fazendo acupuntura. E nesse momento a Huang perguntou ao Prota se ele realmente acreditava que o louco Yu tinha voltado para casa. Afinal, ele era alguém tão estranho que nem mesmo a seita Li Yang e a família real conseguiu recrutar. O Prota apenas falou para ela não ficar tão preocupada, já que ele sabia que aquele cara não se subjugado tão facilmente. Então, enquanto ele continuasse pedindo alguma coisa ao Prota, ele não tinha medo caso ele não se rendesse a ele. E diante disso, a Huang começou a dizer que o Prota era muito poderoso. Então ela perguntou quando ele a conquistaria. E o Prota respondeu que o corpo frio da Huang acabou de ser reprimido. Então se ela continuasse sendo travessa, ela poderia sofrer um pouco caso ela se aquecesse demais. E além disso, o Prota questionou se ela tinha encontrado os materiais medicinais para refinar a pílula Feng Yuan. E a Huang perguntou por que o Prota queria fazer elixir, já que ele não tinha uma vitalidade atribuída ao fogo. E o Prota apenas respondeu que ele era um pouco versátil. Contudo, ele tem uma pequena habilidade em alquimia, por isso ele queria tentar tudo ao seu alcance. E o mais importante, que aquele Bufeng Yu Dan é a chave para curar o frio do corpo da Huang. E simplesmente do nada, o Yu começou a dizer que se o mestre queria fazer elixires, ele deveria ir ao túmulo do rei da medicina, já que lá ele poderia encontrar os elixires sagrados que deseja. E o Prota perguntou se ele estava falando sobre as tumbas antigas que causaram muita comoção na mansão Guoshan, que era bem na fronteira. Agora do lado da mansão do General Wei, o Zheng Heng estava recebendo o seu irmão mais velho que ele tinha falado antes, e ele estava pedindo ao seu irmão ajudar a seita Li Yang a recuperar a sua posição. E ele comentou que iria fazer isso, mas primeiro ele cumprimentou o pai do jovem líder da seita, Wei Junlang, que é o irmão do Jing Jung. E o General Wei não entendeu, como assim jovem líder da seita? Só que o Zou declarou que já tinha lido a mensagem sobre o jovem mestre Wei Jingjun, pela mensagem que o Zheng Heng tinha passado para ele. Por isso eles fizeram um elixir de coleta marítima de 4 estrelas para tentar ajudá-lo, que não só ajudaria a restaurar o seu cultivo, mas também ele poderia conseguir um avanço. E neste momento o Zheng Heng fez a mesma pergunta que o General Wei tinha feito lá atrás. Ele não sabia que o seu sobrinho foi nomeado como jovem líder da seita. De qualquer forma, o general deveria aceitar aquelas pílulas, já que o seu irmão mais velho Zou ali deveria ter missões importantes da seita quando foi ali. Então seria meio que uma falta de respeito ele não aceitar. E o Zou declarou que realmente ele estava numa missão, e ele tinha ido até ali para visitar a tumba do rei da medicina. E agora já do lado da família Dongfeng, um espírito estava por detrás do Dongfeng, declarando que ele era o receptáculo de Qi para a ascensão da família Dongfeng, o gênio que despertaria o Qi verdadeiro duplo. E na sua batalha de tendência geral, ele deveria avançar com coragem para aproveitar as oportunidades do mundo e se tornar o protagonista dele. E o Dongfeng declarou ao seu ancestral que ele não iria decepcionar. E enquanto ele ia embora, ele refletiu que ele deveria aproveitar essa oportunidade de visitar a tumba do rei da medicina. E agora, já dentro da província de Guashan, a Ling Long estava dizendo ao Prota que a mansão fica perto do reino do demônio celestial, onde diz que os demônios do reino do demônio celestial também estavam conspirando contra a tumba do rei da medicina. E também tinham forças de alquimistas de várias províncias reunidas. Por isso, o Prota deveria tomar cuidado nessa batalha. O Prota falou para ela ficar de boa, já que essa viagem era apenas para ele aprender a arte da alquimia e encontrar os materiais medicinais de alta qualidade para tratar a doença da Huang. Então o objetivo dele não era lutar. E além disso, o Prota tinha o Low Kyu do lado dele, por isso a sua proteção estava quase que garantida. Só que simplesmente do nada alguém bateu no barco voador do Prota, o que o fez cair no chão e já começou a reclamar quem era o cego que estava dirigindo. E bom, a coisa que tinha batido nele era outro barco voador, e esse tinha um fogo como uma bandeira
bandeira, e aparentemente os tripulantes do outro barco conheciam algumas pessoas do lado do prota, e o carinha conhecia na verdade a Ling Long, declarando que fazia muito tempo em que eles não se viam, e que ela parecia ainda mais fascinante do que a última vez. E ele pediu desculpas com o posicionamento das suas coisas, e declarando que isso era culpa dos seus subordinados. Por isso, mais tarde, ele iria puni-los. E bom, pelo grito da Ling Long, aquele pessoal ali fazia parte do exército da chama ardente. E dava pra perceber por causa da chama que tem no barco, né? E neste momento, o Ruivinho lá pulou no barco do prota, declarando a Ling Long que as condições que ele havia prometido antes ainda estavam de pé. Só que no momento que o Ruivinho viu que o prota tava meio perto da Ling Long, ele já ficou pistola. Porém, ele continuou dizendo que, contanto que a Ling Long seja sua mulher, os elixires da família Fen seriam fornecidos à Câmara do Comércio de Ling Long para uma venda sem limites, e eles cobrariam apenas 50% do lucro. E no momento seguinte, o Taikui simplesmente partiu pra cima do Ruivinho, declarando que iria matá-lo. Só que o prota foi um pouco mais rápido e pegou tipo um copinho de chá e jogou na testa do Ruivinho. Daí o prota disse algumas coisas que não dão pra entender muito bem, mas basicamente ele jogou aquele copinho ali, utilizando a desculpa que ele acabou batendo no seu barco, então isso era a punição dele, já que ele não tava seguindo as regras do trânsito. E além disso, ele era louco o suficiente para provocar a sua Ling Long. Daí o Ruivinho começou a tentar fugir do barco do prota, enquanto o prota tava literalmente jogando uma salada de fruta nele. E como o Ruivinho tava quase caindo do barco por tentar fugir, o prota se aproximou dele, declarando que não se importava quem ele era ou deixava de ser. Contudo, o prota não suportava quando alguém do nada aparecia na sua propriedade, humilhando um dos seus companheiros e ainda tentando se exibir. Afinal, ele não permitia que ninguém seja mais pretensioso do que ele. E diante disso, o Ruivinho até tentou atacar o prota. Só que no instante seguinte, o Yu protegeu ele, comentando que tinha ouvido dizer que o Ruivinho ali era um dos 10 maiores gênios da dinastia Tang Oriental. E já que ele estava entre os 10 melhores, a mão do Yu ali já até começou a coçar um pouco. Por isso ele perguntou se, por algum acaso, ele não queria praticar um pouco com ele. Só que rapidamente o Ruivinho fugiu dali, comentando que provavelmente o prota e a sua tripulação estavam indo para a tumba do rei da medicina. Esse sim, ele esperava que o prota fosse tão arrogante lá quanto agora. E o Taikui comentou que mais um problema apareceu para o seu jovem mestre, e embora o exército da chama ardente esteja apenas entre os 10 gênios, a sua força também estava no reino do Orvalho do Amanhã. E provavelmente é outro nome aqui, deve ser do reino de sangue igual do prota, só que mais uma vez bugou a tradução. E talvez o nome exército da chama ardente é o nome do cara, só que tá traduzindo porque é chinês, então fica difícil de acertar o nome. Por isso eu já peço desculpa pra vocês, só que tem limitação pra mim, né, quando eu traduzo diretamente da China. E essa é uma delas. E o prota, se virando para Ling Long, começou a dizer que ela não precisava ser tão gentil com pessoas como aquela no futuro. Afinal, apenas o prota era permitido a intimidá-la, e mais ninguém poderia fazer isso. De qualquer forma, os três ali já ficaram muito felizes que eles finalmente conseguiram tirar aquele pé no saco que tava se achando. E até começaram a elogiar o prota, declarando que ele era muito majestoso. Agora já na tumba do rei da medicina, ela tinha acabado de se abrir, e o pessoal tava dizendo que eles precisavam correr, senão eles não iriam conseguir entrar. O problema é que ela já tava aberta já faz um mês, e até agora apenas 10 pessoas conseguiram entrar nela. E caso eles esperassem outras pessoas mais fortes chegarem, no fim eles não ficariam com nada. É tipo assim, muita gente era eliminada porque tinha uma energia de fogo ao redor do caldeirão, onde não tinha como evitar, já que a única maneira de alcançar o caldeirão é utilizando uma corda de ferro. Só que várias e várias pessoas caíam, porque em volta desse fogo também tinha um dragão e uma fênix. E neste momento, o Ruivinho declarou a todos que estavam caindo que eles eram um bando de idiotas. Afinal, aquela ali é a tumba do rei da medicina, e somente aqueles que despertaram a sua energia natural do fogo poderiam resistir àquela energia maligna. Então, se a pessoa não for um cultivador do fogo, ele nem iria conseguir passar do primeiro nível, e apenas iria morrer em vão. E ouvindo isso, o prota declarou que então isso era uma coisa boa. Contudo, nesse instante, mais uma pessoa chegou, e provavelmente ela era importante, já que ela chegou de carruagem. Tanto que os animais que estavam puxando a carruagem nem cavalos eram, era um baita de um leão de fogo, parece. E o pessoal que tinha chegado, na realidade, era ninguém menos que a seita Li Yang. E por algum motivo, o pessoal ali simplesmente estava matando os aleatórios gratuitamente. E vendo aquela cena à sua frente, o Taikui comentou que aquela pessoa da seita
seita Li Yang é realmente autoritária. E o Prota comentou que como eles tinham chegado ali tão ferozmente, o Prota precisava dar um jeito de entrar rapidamente na tumba do Rei da Medicina, para dar um jeito de evitar problema com eles. E no momento seguinte o Prota já começou a primeira prova. Só que o Zheng Jun notou rapidamente o Prota e mandou seus subordinados irem atrás dele. E o Prota questionou ele se ele ainda não tinha desistido. Ou será que a ferida que ele tinha feito era tão pequena assim? E se ele quisesse, o Prota poderia fazer o favor de deixar ele aleijado de vez. E assim a aprovação continuou, com várias pessoas sendo pega pelo aquele fogo. Enquanto isso, o Zheng Jun só tava mandando seus subordinados ir atrás do Prota. Só que como o Prota tinha um poder misterioso, todos ali deveriam tomar cuidado perto dele. E o Zou comentou com o Zheng Heng que gostaria de pedir para que eles ficassem ali. E o Zheng Heng concordou, declarando que tinha algumas coisas que ele precisava resolver ali. E bom, agora já dentro da tumba do Rei da Medicina, o Ruivinho tava refletindo que o primeiro passo para entrar na tumba era refinar uma pílula de essência de sangue de 3 estrelas, o que era uma tarefa bem fácil para ele. E bom, agora do lado do Prota, isso também não era lá tão difícil para ele por causa da semente da iluminação. E novamente do lado do Ruivinho, ele já tava declarando que ele seria o primeiro a passar na primeira prova. E ele realmente fez o que ele tinha falado. Aí agora é revelado o nome do meliante ali, é Fen Yanjun, e ele aparentemente era o alquimista genial do clã Fen. E o Zheng Jun comentou com seu ancestral que sua grande oportunidade estava sendo roubada por outros. Só que o ancestral dele apenas falou para ele não entrar em pânico, já que o elixir que eles precisavam fazer é apenas de 3 estrelas. E isso era muito simples para ele. Agora já do lado do Prota, ele estava tentando fazer o elixir, certo? Porém, ele só conseguia fazer o de 1 estrela, o que não era permitido para ele passar. E o Zheng Jun já começou a zoar ele, declarando que nem todos eram abençoados pelo céu, e que o Prota precisava ser um alquimista de 3 estrelas para passar naquela primeira fase. E nesse momento o Prota simplesmente encostou no caldeirão gigante. Só que neste momento o Zou apareceu por detrás do Prota, declarando que ele iria pagar por ter insultado a seita Li Yang. Enquanto isso, o Prota tava lá tentando compreender o caldeirão divino do Rei da Medicina. Porém, logo nesse instante uma das cordas começou a se soltar, e assim o caldeirão começou a diminuir. E quem tava diminuindo ele é obviamente o Prota, né? E vendo isso, o Zou lá no fundo ficou assustado. E internamente o Prota tava feliz, porque ele notou que a energia do fogo do caldeirão realmente poderia ser absorvida. E isso tava melhorando ainda mais a sua arte do corpo sagrado das 8 desolações. Só que pro pessoal de fora, além de estar surpreso que o Prota conseguia absorver a energia do caldeirão, estavam chamando ele de tolo, porque o seu corpo não iria aguentar aquela energia. Só que alguns rapidamente notou que o Prota estava temperando o seu corpo com aquele fogo. E isso era bom, né? Já que caso o Prota absorvesse aquele fogo, todo mundo que não conseguia passar da primeira fase conseguiria passar para a próxima, já que não teria nenhum fogo atrapalhando eles. Enquanto isso, o Yu tava declarando que ele escolheu um mestre certo para servir, já que ele ousou absorver o espírito maligno do fogo. Agora já do lado do Prota, ele tava refletindo que aquele caldeirão na verdade reconheceu ele como seu mestre, o que significava que aquele caldeirão ali com certeza não era algo comum. Mas nesse instante, como sempre aqueles figurantes chatos, o Zou começou a dizer que aquele caldeirão era muito precioso para cair nas mãos de alguém como o Prota, por isso ele deveria entregá-lo para ele. E virando-se para ele, o Prota perguntou se por algum acaso ele estava tentando matá-lo, pois se fosse isso, ele deveria ver se ele era qualificado primeiro. E no instante seguinte que o Prota ativou o caldeirão, o Zou já foi jogado para trás, o que deixou o trio paradador ali bem chocado. Nisso, o Prota perguntou o que ele estava fazendo. Ué, ele entregou o caldeirão divino como ele queria e agora não quer pegar? E diante disso, o Zou notou que o caldeirão com certeza não era tão simples assim. Só que ele declarou que o Prota estava muito arrogante, fingindo ser forte só por causa do caldeirão que estava em suas mãos. Só que quando o Zou avançou mais uma vez, o Prota utilizou o dragão e a Fênix para atacá-lo. E assim ele meio que começou a ser queimado vivo. E os figurantes já começou a dizer que provavelmente o Zou iria morrer. Só que não, ele sobreviveu. Ele tava preto, mas sobreviveu, declarando que a força do Prota era muito fraca e o caldeirão divino era realmente poderoso. Contudo, o Prota não conseguiu utilizar o seu verdadeiro potencial. Por isso, ele deveria ser dele. E caso ele desse o caldeirão, ele não apenas pouparia sua vida, como também permitiria que ele se juntasse à seita Li Yang e se tornasse um discípulo interno. E o Prota mais uma vez perguntou se esse pessoal da seita Li Yang tava com o mesmo papo toda vez que eles se encontravam. De qualquer forma, estava na hora do louco Yu aparecer. E ele instantaneamente apareceu depois do chamado do Prota, questionando se ele precisava de algo. E o Zou notou
notou rapidamente que o Yu era forte. Então ele questionou quem ele era para se opor à seita Li Yang. Só que o Yu não queria papo não. Ele já estava na frente do Zou. Tanto que no instante seguinte ele já estava no chão. E diante disso o prota falou que ia deixar aquele lugar para o Yu por enquanto. E ele apenas deveria ensinar uma lição a eles. Por isso não havia necessidade de eles lutarem até a morte. Não por enquanto. E o Yu respondeu para o prota não se preocupar. Ele poderia deixar aquele lugar tranquilamente e ele mais tarde iria segui-lo. E diante disso o prota respondeu que então ele iria entrar primeiro para ver se encontrava o remédio sagrado para curar a Huang. E assim o Yu ficou para trás. Contudo, o Zou não iria ficar parado. Só que ele já tinha percebido que a força do Yu era muito mais forte que a dele. Então ele teria que utilizar a sua arma secreta, declarando que o Yu iria morrer hoje. E o Yu basicamente falou que ele era apenas um cachorro que sabia latir e que aquela técnica ali dele não servia para nada. Por isso ele não iria ficar ali, já que ele não queria perder tempo brincando com os fracos. Basicamente, pra quem não entendeu, ele já tá metendo o pé porque ele não quer enfrentar o carinha ali. Agora dentro da tumba do rei da medicina, mais especificamente no jardim, o prota estava observando todos de cima, comentando que era verdade que as pessoas morrem por dinheiro e os pássaros morrem por comida. E bom, basicamente aqueles elixires ali que os figurantes estavam lutando era bem comum, o que era inútil pro prota. Por isso ele teria que procurar os materiais medicinais que tenham pelo menos mais de 3.000 anos para serem valiosos. E um tempinho depois o prota achou um buraco com brilho dentro. E quando ele se aproximou, ele notou que era uma flor. Porém, no instante que ele ia pegá-la, uma flecha voou em sua direção. E ela pegou fogo bem no final. E o Zheng Jun começou a dizer que finalmente tinha encontrado o prota, declarando que hoje era a morte dele. Cara, já é o que? A quarta, a quinta vez? O prota já deveria ter morrido umas 300 capítulos pra trás, não é possível. Toda hora aparece um nego falando que o prota ia morrer. Ele tem que deitar esse povo da seita Li Yang logo, mano. Que povo chato, moleque. Porém, em vez de lutar contra o prota sozinho, ele tava levando o seu irmão Pang para ajudá-lo. E o Pang declarou que o prota estava apenas no reino de refinamento de sangue. E mesmo que ele estivesse tentando se esconder, ele apenas iria explodi-lo com sua flecha. E assim, o Pang atirou uma flecha no prota. Só que o prota facilmente pegou a flecha do Pang, questionando se essa era a força dos discípulos da seita Li Yang. E depois de declarar se isso era tudo que eles tinham, então ele não tinha tempo para brincar com eles. E com isso, o prota jogou a flecha de volta, o que rapidamente varreu os dois dali. Porém, o Pang não ia deixar barato. Só que ele estava refletindo como que alguém que estava apenas no reino da origem do sangue era tão forte. De qualquer forma, ele queria ver qual era a verdadeira capacidade do prota. E assim ele atirou mais e mais flechas. E o prota tranquilamente foi desviando de cada uma delas, o que deixou o Pang bem surpreendido com sua velocidade. E antes que ele percebesse, o prota já estava na sua frente dando um baita de um soco no seu estômago. E bom, agora que o Pang já tinha ido, tava na hora do Zheng Jun. E ele já começou a pedir misericórdia, falando pro prota não fazer aquilo, ele pedia desculpas. Aquele clichê de todo vilão medíocre. E caso o prota matasse ele, ele iria se ver com seu irmão, que era o jovem mestre da seita Li Yang, e também com seu pai, que era o general da dinastia Tang. E diante disso, o prota declarou que ele deveria falar de si mesmo. Afinal, ele estava tentando se apoiar na força dos outros, pois parecia que ele gostava de provocar as pessoas. Por exemplo, com o prota ele provocou 3 vezes, o que significava que então ele estava buscando a própria morte, certo? E se fosse esse o desejo dele, o prota ficaria feliz em cumpri-lo. E depois de receber a flecha em seu peito, o Zheng Jun declarou que o seu irmão não iria deixar o prota vivo. E diante disso, o prota apenas declarou que aqueles que matam deveriam estar preparados para serem mortos. E como o lema do mundo deles eram os fortes comem os fracos, isso mostrava que o prota não precisava hesitar. E outra, ele tinha muitas pessoas ao qual ele deveria proteger. Por isso, ele não iria recuar diante de apenas uma pessoa, seja um jovem mestre da seita, ou até mesmo um general de uma dinastia. Todos que colocassem em seu caminho e ferissem aqueles de quem ele amava, simplesmente iriam conhecer a morte. E é isso, muchachos, terminamos hoje por aqui. E bom, eu dou uma enrolada pra trazer essa obra aqui, porque tá uma enroleira na China. Teve algumas outras obras também, tipo a do carinha dos 20.000 anos lá, que não tem como eu trazer mais, pelo simples fato que os capítulos daqui pra frente eu tenho que pagar. Igualmente essa, que eu vou chegar no momento que eu vou ter que pagar os capítulos. O problema não é que eu não consiga comprar o capítulo porque eu não quero, simplesmente eu não consigo fazer a conta, porque eles pedem o número do celular. E eu já tentei usar o número de celular logados, eles não aceitam, simplesmente. Então eu já tô deixando avisado que se essa obra é uma hora do nada para assim, simplesmente, é porque acabou os capítulos gratuitos deles. É só pra deixar avisado só. De qualquer forma, eu já enrolei pra uma chinela. Se vocês puderem, hype o canal aí, e se inscreva, né, que a gente já tá quase do lado, tá 96 mil, já tá quase perto de 97. E
se vocês também querem a continuação dessa obra, comente aí, vamos ver. Se junte a mim ou morra, porque a maioria do pessoal ali tava basicamente falando pro Prota se juntar, aceita Yelang, ou se ele não juntasse, ele simplesmente deveria morrer, o que basicamente foi isso o vídeo inteirinho, que esse pessoal é chato por uma pega. Mas tá bom, né, já enrolei demais, vai logo pro próximo vídeo, muchacho.